Sil Tato para a ST Hits TV. Boa noite para você que está acompanhando o nosso canal ST Hits TV, o nosso programa Sil Tato. Já estou no Recamier da Grando, aqui com as nossas convidadas ilustres, elas que são do Laboratório Dalmora. A Nádia Trevisol Dalmora. Boa noite, Nádia. Boa noite, Sil. Seja bem-vinda. Obrigada. E a Gisele, ela que é o braço direito da Nádia no laboratório, há quase 20 anos que trabalha ali, né? Boa noite. Boa noite, Sil. É um prazer estar aqui. Prazer é meu. Prazer é meu receber vocês aqui para contar um pouquinho da história do laboratório e, claro, a de vocês também. Eu quero saber do início do Laboratório Dalmora, porque são 40 anos de atuação, 40 anos de fundação. Como que surgiu a ideia de montar o laboratório aqui? Você já morava em Dois Vizinhos? Como que foi esse começo? Então, Sil, eu me formei no ano de 1979 na Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul. E me formei em 79. No dia 2 de janeiro de 80, eu estava dentro de um laboratório já, onde eu estou até hoje. Desse laboratório? Não, lá em Concórdia. Porque você é de Concórdia? Eu sou da região de Concórdia. Minha família mora numa cidadezinha chamada Lindóia do Sul, que fica próxima a Concórdia, e foi onde eu fui trabalhar. Iniciei em 1980. Em 1985, o meu marido, Valmor Dalmora, ele é engenheiro mecânico e ele veio trabalhar na BRF. Na Sadia. Na Sadia, exatamente. Eu lembro dele lá. Você sabe que eu prestava serviço para a Sadia? É verdade, Sil. Logo então, para Dois Vizinhos. Na Sadia, hoje BRF. Sim. Então, ele veio para trabalhar como engenheiro de manutenção e aí nós viemos para cá. Então, em 1985, a gente montou o laboratório. Nós montamos o laboratório onde é a farmácia Santo Antônio, na 7 de setembro. Sim. Ali nós tínhamos uma sala pequena, ficamos até o ano 2000. Seria nos fundos, né? Isso, nos fundos. Entrava pelo ladinho. Exatamente, ali. Na lateral tem um corredor ali na farmácia Santo Antônio, e era aí que a gente tinha um laboratório. Um laboratório num espaço pequeno, e foi ali que nós iniciamos. E daí no ano 2000 a gente mudou para a sede na João Dal Pasquale. E hoje vocês estão com 2 sedes em Dois Vizinhos, né? Duas unidades. Duas sedes, né? 2 unidades. Então, a unidade norte, que fica ali na João Dal Pasquale, que nós estamos aí desde do ano 2000. E no ano 2010, a gente montou uma unidade na Sul, sabendo da necessidade dos moradores da Sul, né? Que facilita muito ter um local próximo para fazer suas coletas, né? E aí a gente optou por montar e foi muito bom. Pois é, foi em 2023. Então, no ano 2010 a gente montou... Abriu lá. Depois, no ano 2023, é que a gente montou a unidade nova. Com sede própria. Sede própria, instalações amplas, bem aconchegantes. Com estacionamento. Um lugar bem aconchegante, que a gente prima muito, além do exame com qualidade, com tecnologia, a gente prima muito por um atendimento humanizado e acolhedor. Sim. E isso, o ambiente físico também ajuda. E eu percebo mesmo que vocês estão, de vez em quando, mexendo. Agora vocês estão reformando ali na norte, né? Norte. A gente precisa estar sempre inovando, né, Sil? Precisa. E
E aí agora faz uns 2 anos já que nós estamos melhorando a sul, a norte. A norte. Nós começamos com a parte de trás, a gente ampliou uma sala bem grande, que é a sala de trabalho, né, para a parte técnica, e fomos ampliando para frente, aumentando as salas, fazendo novos espaços, mais acolhedores. E aí a gente está sempre melhorando, sempre reinvestindo. Sim. Na verdade, o laboratório, a vida inteira, Tem que reinveste em qualidade, em tecnologia, em equipamentos novos, em upgrade de aparelhos, em salas. Porque a tecnologia vai avançando, Vai. né? Os equipamentos vão ficando defasados, você tem que investir. Isso. E a gente trabalha muito com isso, upgrade. O próprio aparelho, você pega um. Agora, por exemplo, nós temos um Demato que a gente tinha ele há 5 anos, um aparelho novo, excelente de automação. 5 Agora nós estamos com um novo Olha que estão só. instalando, que é um pouco mais, né? Então, sempre buscando o melhor, mais tecnologia, mais rapidez nos resultados e para atender melhor, né? Sim. Tanto o paciente como os profissionais da área de saúde, né? Como médicos, sim. dentistas, nutricionistas, Fisioterapeutas. Olha, mas já que nós conversamos um pouquinho sobre você, vamos apresentar a Gisele. Muita gente conhece as duas, né? Mas, Gisele, você há quase 20 anos trabalha com a Nádia, você é daqui do Dois Vizinhos. Conta um pouquinho sobre você. Sim, Sil. Eu, na verdade, sou de Nova Prata do Iguaçu. Então, eu me formei em 2006. Eu fiz a faculdade na Unioeste, em Cascavel. E, assim, na minha época, a farmácia, eu fiz farmácia, ela era 3 anos e meio farmácia, aí você optava por uma habilitação. Ou análises clínicas ou a parte de indústria. Então, eu gostava bastante da parte de farmácia. Mas quando eu conheci análises clínicas, aí eu vi, não, é isso que eu quero para mim. Então, aí decidi o que eu queria. Então, e dentro de mim, assim, eu sempre, até prestei um concurso em Cascavel, mas eu queria ficar mais próximo da minha família, né? Como Dois Vizinhos é bem... Sim, e eu tenho vários parentes aqui. Parece que eu sentia que eu ia ficar em Dois Vizinhos. Aí eu tenho uma prima aqui, a Jamie, daí eu falei, Jamie, você conhece alguém, né? Aí ela acabou levando o meu currículo para a Nádia, assim, recém-formada. Aí a gente conversou e desde então, desde 2006, a gente está nessa caminhada de companheirismo, de trabalho, de amizade. somos bom. até Comadres. Comadre já. Já comadre, Quer dizer, madrinha já. da filha dela, a Lívia. Mas quando você viu o currículo, você já gostou dela? O que te fez optar? E depois, como que ela foi evoluindo, foi crescendo dentro do laboratório? Sabe, Sil, existe uma coisa chamada empatia, né? Que você tem aquela empatia imediata, sabe? E aí, o currículo dela é muito bom, uma formação boa. Então, isso conta. Uma pessoa que tem família aqui na região, uma pessoa que valoriza a família, que são os meus valores. Porque eu acho que para trabalhar junto, você tem que estar bem conectado. Além do profissional, a vontade dela de estudar, de evoluir, batia com o meu jeito de trabalhar e a minha vontade de estar sempre evoluindo, procurando o melhor. E aí a parte familiar, e a gente foi criando um vínculo e foi criando uma amizade. E até hoje, e assim, é uma pessoa que eu confio totalmente, né? E trabalhamos junto e nos fechamos bem. A mesma coisa da minha parte, assim, eu me sinto, nossa, na primeira conversa, que nem a Nádia comentou, teve essa questão de empatia, mas daí no dia a dia eu fui percebendo, porque eu tive uma formação bem boa, assim, a gente teve estágio lá no Hospital Regional em Cascavel, então a gente tocava uma rotina de plantões, então, tecnicamente, né, eu tinha uma base boa, né, Nádia? Com certeza. Mas aí eu vi os valores da Nádia, eu vi a parte, assim, que casou bem, sabe? Bem parecido do que eu queria, sabe? Então, eu acho que foi algo bem... uma providência divina, eu falo que é como se fosse a minha mãe, assim, por tudo. Eu falei, não é só no trabalho, é na vida, é em tudo, então... Que maravilha! É muito bom, porque quando você trabalha
com uma coisa que você gosta, porque a gente gosta do que a gente faz. Sim. E você tem valores semelhantes, o teu objetivo é fazer o teu melhor para o paciente. Então, e casa isso é perfeito, sabe? Tem os perrengues, tem as dificuldades, isso em qualquer trabalho vai ter, né, Silvana? E o que é a dificuldade de vocês? Vamos ver a Nádia primeiro, que tem mais experiência. Dificuldade sempre vai existir, né? Vamos falar então da parte empreendedora, porque você, né, além de todo o trabalho ali na clínica, você é uma empresária. No lado empresarial, o que é a dificuldade? Ou nesses 40 anos aí? Então, assim, para mim, inicialmente, esse lado empresarial pegou um pouco. Porque como a nossa formação é essencialmente técnica, voltada para a ciência, voltada para o laboratório, para exames, para diagnóstico, para nós cuidar dessa parte empresarial é desafiador. Para mim foi bem desafiador. E quem me ajudou foi meu marido. Porque até hoje ele me ajuda nessa parte. Porque o lado empresarial pega, porque a nossa formação é para técnica, para o exame, né, para essa parte. Então isso pegou. Mas a gente vai aprendendo, né? Com o tempo a gente vai aprendendo que você precisa levar junto, além da parte de trabalho em si, do laboratório, de exame em si, você tem que levar o lado empresarial. Porque bem ou mal você precisa viver disso. E conciliar um com o outro. Não, e você vive disso. Eu vivo deste salário, né? Sim. As minhas funcionárias, o laboratório precisa reinvestir. Então, sempre vai ter o lado empresarial junto. Sim. Não é o foco, mas é isso. Mas aí o que você fez? Contou com a ajuda do Dalmora, mas também você foi buscar, com certeza, alguma coisa para te apoiar? Não sei, na associação empresarial, talvez, algo assim. Assim, a gente chegando aqui, a gente já veio com um propósito. Inicialmente, nós já viemos com um contrato com a Sadia, para atender os funcionários da Sadia no que concerne a parte de medicina do trabalho. Então, a gente já veio, mais ou menos, com esse direcionamento. E chegando aqui, a gente foi procurar os médicos na época, né? O doutor Gasali, o doutor Federico, o doutor Hernani, nos colocar à disposição e aí começar. Quando você montou o laboratório, quem que estava aqui na época já com o laboratório? Na época era o doutor Esmeraldino, lá no Hospital São Judas, e a Cleonice, lá no Hospital do Gasali. É verdade. Isto. Então, a Cleonice foi assim uma das primeiras, né, que eu conhecia, amiga até hoje, fizemos uma amizade. E porque assim que eu cheguei, como eu te falei, eu fui procurar, né? Eu fui procurar os hospitais, eu fui procurar para me apresentar, me colocar à disposição. E fui muito bem recebida. Eu digo que Dois Vizinhos hoje é a minha cidade, porque me acolheu muito bem. Eu me sinto em casa em Dois Vizinhos. Nossa, que lindo. Eu me sinto em casa, eu me sinto muito bem aqui em Dois Vizinhos. A gente sempre teve o apoio tanto da comunidade em si, como dos órgãos públicos. Isso faz a gente crescer, porque é uma troca, né, Silvana? Você não cresce sozinho. Assim como você precisa de toda a equipe, eu sempre falo, eu não sou nada sem a equipe, né? Então, assim como você precisa da equipe ali no dia a dia, você precisa da comunidade. É uma troca. E quando a gente troca, a gente cresce. Sim. E você, Gi, o que você vê assim de desafiador na tua área, nos dois laboratórios, né? Porque vocês atendem os dois ou ela fica num e você no outro? Não. A gente centraliza os processos, a execução dos exames, tudo na Norte, porque é muito dispendioso montar duas estruturas. Sim. Então, a gente centraliza os processos aí. Então, nós temos lá o laboratório, atende o público, faz tudo. E traz todo o material para a Norte, onde a gente processa. Sim. Então, na verdade, assim, falando um pouco da técnica, né? Então, eu acho que
Muitas coisas mudaram desde que eu comecei, Sim. né? Foi lá em 2006, era o fax, era o nosso sistema, eu lembro que era o MS-DOS, então não tinha nem Windows. Não tinha Windows. Então eu né? acabei, além da parte técnica, né, que acabei me aperfeiçoando, fiz uma especialização na Federal do Paraná, depois a gente fez vários cursos, fiz um na UniOeste também. Então, além dessa parte, né, de técnica, então a gente tem que crescer junto com o mercado, né, junto com as inovações. Então, acho que um marco bem desafiador foi isso. Então, foi essa revolução tecnológica dentro do laboratório, que, como eu falei, era fax, era um sistema assim que você ia lá hoje, né, lá no passado, se você chegasse lá para fazer seu exame, né, a gente ia fazer um cadastro simples, a etiqueta no seu tubo seria manuscrita, seria num tubo de vidro, e depois o material desse tubo de vidro ia ser separado em alíquotas para cada setor, então tudo de forma muito manual, né? O equipamento demograma fazia em partes, não é hoje esse que a gente adquiriu agora, que ele mesmo homogeneiza o tubo, fura, coleta o material, vê todos os parâmetros, sabe? Então, evoluiu muito essa parte, né? Hoje, se assim eu for no laboratório... De vez em quando vai. A hora que for cadastrar... Não queria dizer, mas de vez em quando a gente aparece por lá. Precisa, né? A gente precisa cuidar da saúde, claro. né? Então, hoje, se você for até o laboratório fazer seus exames, então, a hora que for cadastrado os seus exames, então, essa tecnologia permitiu a integração, sabe, dos sistemas, as interfaces. Então, a hora que eu coloquei o seu nome lá e coloquei, por exemplo, o hemograma, uma glicose, a hora que ela digitou o seu exame, ele já vai para o equipamento, então ele já vai ficar à espera da sua amostra, vai gerar uma etiqueta com o código de barras, com todos os seus dados, com o setor, um tubo específico, né? Não era aquele tubo único de vidro, né? E mais um tubinho com anticoagulante, então agora são vários, todos setorizados. A mesma coisa com o apoio, se às vezes você for fazer um exame com uma complexidade maior, que a gente não faça ali, que a gente trabalha com apoio, né? Sim, que a gente manda isso para fora, né? Para Curitiba ou Cascavel. Então, a hora que for cadastrado, ele já está lá no apoio. Então, aquele tubo ali da sala de coleta, do seu nome, vai ser processado e é o mesmo tubo que vai para o apoio. Então, o que isso facilitou a nossa vida? Só que eu falei, dentro de todo esse processo, a gente tem o cuidado, né, o controle de qualidade, a garantir que o equipamento está trabalhando direitinho, que os controles estão todos de acordo. Então, claro, a gente tem uma função. Que nem falaram que a nossa evolução do bioquímico vai ser assim. Um equipamento de última geração, um cachorro e um humano. É o equipamento para fazer tudo, o cachorro para cuidar, né, para não roubar a máquina, e o humano, o homem, para alimentar o cachorro. Ai, gente. Então, mas acho que não é bem assim. A gente brinca porque a evolução está muito grande. Mas nossa. dentro, por exemplo, esse aparelho de hemato que a Gisele colocou, ele vai ler em vários parâmetros, ele vai dar precisão, ele analisa 20 mil células, sabe? Porém, nós fizemos a lâmina, a distensão do sangue, a gente cora essa lâmina e nós vamos analisar no microscópio. É o nosso olho. É o olho que vai ver e nós vamos comparar com o aparelho. Então por isso eu sempre tive uma curiosidade. Agora você me sanou ela. Aquela lâmina, por que põe aquela lâmina, né? Então, exatamente. O sangue a gente distende. Ao distender as células sanguíneas, os glóbulos brancos e os glóbulos vermelhos, eles ficam um no ladinho do outro, e as plaquetas. Aí nós coramos, a gente faz uma coloração específica para sangue e leva ao microscópio. Ali ele vai aumentar em 1000 vezes o tamanho dessas células. E aí nós vamos, é o olho. Eu digo, por mais tecnologia que nós vamos ter, tem que ter um profissional... né, capacitado para fazer essa análise. Tem que ter, porque máquina faz muito, mas não faz tudo. Felizmente. Ainda bem. Viu? Que trabalho bonito de vocês, né?
É isso que a gente fala, porque a gente, bonito, e gostando do que você faz, então é perfeito, né? E assim, de uma importância que não tem nem palavra para definir a importância que é. Eu sempre falo, você diagnosticar, ver, estudar, saber o que é. Porque hoje o exame está uma ferramenta muito importante para o médico. E hoje tem muitas opções. Falei, lá no passado era difícil, quem tinha mais de 10 exames, eram os básicos, um hemograma, uma glicose, lá perfil de hepático, né, para ver alguns lipídico, exames. Renal, ureia, uma creatinina. Hoje em dia, a maioria vem com mais de 10, 20, 30, 50, até 60 exames. E vai aprimorando. E pense quando não tinha, né? Que a pessoa olhava para você e dizia, acho que mas assim, a gente sempre considera... Pensa antigamente, lá atrás, né? A gente sempre considera e leva em conta que os exames laboratoriais são auxílio de diagnóstico. Sim. Tem que, né? Então, tudo que o exame puder ajudar o profissional da saúde, principalmente os médicos, a chegar a um diagnóstico, é ganho, né? É ganho para o paciente. Além do que, além de diagnóstico em si, a gente trabalha, a maioria dos médicos e os próprios pacientes, né, para prevenção, né? Para você prevenir. Prevenir. A prevenção, é o diagnóstico, é o tratamento. Porque, né, durante o tratamento também existem os exames para acompanhar a evolução, né? Então, é uma ferramenta que ajuda muito o médico. Claro que a gente sempre fala a clínica soberana, né, o respeito ao profissional, mas, assim, é uma ferramenta importante, né? Então, é importante a gente... Para prevenção, Nádia, por exemplo, Gi, do câncer de mama, por exemplo, como é que previne? Na área de laboratório, a gente tem alguns marcadores que podem ser pesquisados dentro da genética. Mas isso é com direcionamento do médico, do ginecologista. Então, passa pela consulta. Passa pela consulta, ele vai ver o histórico da paciente, ele vai ver da necessidade de pedir esses marcadores, que são marcadores tumorais. Assim como tem o da próstata para um homem, que também é um marcador tumoral. E o que mais que tem? Além de marcadores tumorais? Assim, o marcador tumoral, na verdade, apesar de ter uns... Como a Nádia comentou, tem o PSA, que é muito conhecido, é usado já de forma preventiva. Tem o CEA, né, que é para mais tumores do trato gastrointestinal, como intestino, que é usado. Assim, tem inúmeros. Tem o da mama, né, que tem aquele BRCA1 e 2, lá da Angelina Jolie, lá, que ela, né, tinha essa mutação, e daí acabou, né, fazendo aqueles procedimentos para evitar, né. Então, existe, mas geralmente o marcador tumoral tem para intestino, para pâncreas, tem para pulmão, só que ovário, útero, só que assim, o marcador tumoral, ele é um exame mais de acompanhamento de tratamento. Não é um exame assim de diagnóstico. Então, ele isoladamente não tem muito não assim. ele não pode ser, eu vou lá para ver se eu vou ter tal câncer, não. Ele não tem essa... não tem. Não, ele é um auxílio, ele é de um acompanhamento... Ele isolado, às vezes está alterado e pode não ter um significado relacionado com o tumor. Interessante. Você falou, então, dos desafios e falou da inovação. Sim. Então, Acabei pegando um gancho. A inovação foi uma grande revolução dentro da bioanálise ali Foi a maior, eu acredito que foi a maior. Por conta do aumento da demanda, da procura de exames, da quantidade de exames. Então, assim, só para finalizar essa parte, é interessante que isso, o que facilitou? Essa parte de digitalização. Então, hoje em dia, naquele processo que eu te falei, aí o seu laudo lá, passou no equipamento do hemograma, a gente vai checar, vai olhar o hemograma na lâmina, na verdade, vai olhar a lâmina no microscópio, aí já vai laudar, e esse laudo eu posso estar encaminhando para o médico. Então, ficou muito mais rápido. E a chance de erros. Então, antes que eu tinha que separar a amostra, escrever de forma manual, então é muito raro acontecer uma troca. Ou um erro de digitação, que a gente escuta bastante. Será que meu exame é isso mesmo? Ocorreu um erro de digitação. É muito raro, porque o resultado que sai do aparelho vai para o nosso sistema. Ele é e vai para o lado. Claro que eu vou dar um ok, eu vou analisar, vou ver a necessidade de repetir,
né? Então isso eu acho que facilitou, diminuiu os erros, aumentou a agilidade. Então eu considero algo assim. E a precisão, né? A precisão, exatamente. no resultado. Porque quanto mais tecnologia você tem, mais precisos Isso. são os resultados. Ah, é? E sem contar que a gente tem sempre esse lado de checar. É como a Gisele falou. A gente checa, compara resultados, olha, analisa, para poder liberar um laudo a contento, tanto para o paciente como para o médico. Sim. E aí vocês têm as parcerias com outros laboratórios de fora? Por exemplo, eu, no início do ano, precisei de um exame para o Yuri, né, para o meu filho, que vocês fizeram aqui e encaminharam para um laboratório De apoio. De apoio. De apoio, temos. E é comum isso, as pessoas fazerem Sim, essa a maioria dos laboratórios faz isso, porque esses laboratórios grandes, nós temos um em Curitiba e um em Cascavel. que vocês são tipo somos parceiros. Então, se encaminha esses exames de maior complexidade. E que tipo de exame que são esses? De maior complexidade que você fala? Existem muitos exames, muitos. Por exemplo, esse que eu fiz de eu alergia. lembro, isso, o seu era um painel alérgico, né, que incluía vários. Eu lembro dele. Lembrou. Então esses Genéticos. Na área genética, a sexagem fetal, por exemplo, é que às vezes para nós, devido à nossa demanda, ficaria um custo muito elevado eu manter uma rotina pequena. Sim. Então daí são exames assim. E as pessoas sabem, desculpa te cortar, eu tenho esse Não, hábito. imagina. Eu tenho esse hábito agora, eu descobri. Sim, eu tenho esse agora eu hábito. assisto e vejo. Descobri. Eu corto as pessoas. Mas enfim, as pessoas sabem daí que vocês fazem, porque às vezes vai lá consultar, às vezes vai até no médico fora, né? E ela pensa, eu vou ter que agora ficar aqui nessa cidade e fazer aqui, porque lá onde eu moro não faz. Não, a maioria sabe, Silvana, sabe. Porque assim, alguns, porque a gente encaminha alguns para fora, mas alguns desses que a gente encaminha é o que a Gisele falou. A gente poderia estar fazendo aqui. O problema é o custo. É o custo. Porque como você tem uma demanda menor desses exames, o teu custo é mais alto do que no laboratório de apoio. Porque eles têm uma demanda grande. Sim. Então, eles conseguem baratear custo. Sim. Mas e voltando na tecnologia, o que vocês acham? O que espera o futuro para vocês? Eu acho que, como em todas as áreas, evolução. Cada vez mais. Como em todas as áreas, né? Continuamente evoluindo, continuamente trazendo novidades. E na nossa área, quanto mais, melhor. Para o paciente, para o médico, para todos os profissionais da saúde. Mas por que você falou que antes, aqui em off, que é assustador? Não, eu digo assustador a IA. A IA. Porque a IA... Aqui em off nós falávamos das pessoas que vão pesquisar o diagnóstico no Google, né? Agora tem a IA. Eu acho que a IA, eles ajudam, ela vem, por exemplo, robôs, como vai ser usado, toda essa parte de alta tecnologia, de IA, como vai ser usado, quem vai usar, como vai usar. Isso que eu acho assustador. O que vier de tecnologia para melhorar a nossa vida, bem-vinda. Vocês estão com 2 unidades. E quantos colaboradores vocês têm, Nádia? Então, no momento nós somos em 14 colaboradores, mais eu. Nós somos em 3 bioquímicas comigo. Nós temos uma biomédica. Nós temos bióloga. E temos as técnicas, as auxiliares de laboratório e as recepcionistas. Sim. Então, é uma equipe grande. E todas muito simpáticas. Atendem muito bem, sabe? Obrigada, senhora. Vocês é muito bom. Inclusive, eu vejo vocês... você leva todo mundo, né? Quando você vai receber um destaque,
Agora, daqui uns dias vai ter da Ângulo, né? Com certeza estarão lá. E é todo mundo, né? Vai a turma toda. Sil, o que nós achamos? E a Gisele compartilha comigo. Por isso que a gente trabalha tão bem junto. O que faz não é a Gisele e eu, ou a Gisele, eu e a Cleo e a Sil, que somos as bioquímicas, as biomédicas e tal. É a equipe. Sem equipe, a gente não, né? Cada trabalho ali dentro, cada atividade, cada uma é importante. Então, todos, desde a recepção, o cadastro, a coleta, e vai para o processo, e volta para fazer algumas digitações e a entrega do laudo. Então, é todo um processo que tem que estar redondo. E para estar redondo, você está engajado, né? E as meninas são bem participativas, verdade, né? A gente tem algum evento, alguma coisa, todo mundo topa de primeira, bem animadas, é uma turma bem legal. Bem legal. Harmoniosa. Bem Nós harmoniosa. E a gente procura manter essa harmonia, Sil, porque olha quanto tempo a gente passa junto aí. Viu? E é só mulher que trabalha lá? Ali sim, por acaso, nada contra, nada contra. Não é por acaso? Por acaso. Acabou que foi aparecendo mulheres e tal, e a gente foi formando a equipe, e graças a Deus a gente, os nossos profissionais ficam, a gente não tem essa rotatividade, graças a Deus. Eu até ia perguntar para a Gi, né? Agora você falou da rotatividade, o que te faz permanecer tanto tempo no laboratório da Aurora, por exemplo, né? Que é onde você está, onde você começou. Então, primeiro por gostar da profissão, né? Gosto muito da análises clínicas, gosto desse mundo microscópico. Também da área da saúde, porque eu acho assim que a gente pode ajudar as pessoas. Às vezes com uma palavra, eu gosto muito da coleta, então na hora da coleta a gente tem essa oportunidade de às vezes naquele tempinho curto conhecer um pouquinho, dar uma dica que às vezes é algo tão simples e que vai fazer a diferença na vida da pessoa. Por esse auxílio que a gente comentou da importância de um exame laboratorial para auxiliar o médico no diagnóstico, na prevenção, no tratamento. E por ser lá, eu acho, porque eu gosto muito daquele ambiente, eu sou muito feliz lá pela Nádia, que nem eu comentei, né? Sempre, a gente nunca acho que teve uma desavença, a gente sempre se entendeu muito bem. A gente se completa. Exatamente. Então, acho que é um conjunto de coisas, né? Então, lá eu comecei solteira, casei, tive meus filhos e continuo lá. Você veio para cá assim, porque você falou que você pediu uma prima que levou, então você era recém-formada e era solteira. Sim. E daí aqui você casou, arrumou namorado aqui Não, já tinha de lá. Já tinha namorado. De Nova Prata. De Nova Prata. E ele veio para cá também? Ele trabalha lá. Ele trabalha lá, continua trabalhando lá. E daí vocês têm uma filha de que idade? Eu tenho um filho de 14 e uma filha de 8. São 2. E a Nádia também, é duas? Duas moças. 2 e agora uma neta. Netinha. Uma neta, dá licença, que agora eu sou vó. E as suas meninas estão encaminhadas, Nádia? As minhas estão. As duas em Curitiba, uma é engenheira. Parte do pai? Isso, parte do pai que é engenheiro. E uma é pediatra. Puxou para a área da mãe da saúde. Isso, as duas estão morando em Curitiba. E quem que tem a filhinha? A engenheira, a mais velha. Eu digo assim, que elas estão bem encaminhadas, graças a Deus. A única coisa que a gente lamenta um pouco é elas estarem longe, né? Mas a gente tem procurado ir com frequência, elas vêm. Que bom. Porque esse vínculo, essa parte familiar é muito importante, né? Então, a gente sempre levou isso, sabe? Tanto no laboratório, quanto na vida da gente, né? Família, respeito, tratamento humanizado, sabe? Então, isso faz muita diferença a gente ver na vida das pessoas, sabe? Porque assim, como a gente comentou, a tecnologia é importante, mas não é tudo. Então, para você dar um atendimento de qualidade,
a gente preza bastante por esse atendimento humanizado. Sim, Então não o adianta calor você ter uma humano, né? tecnologia, né, e falhar nessa parte. Então a gente atende cada indivíduo com as suas peculiaridades de forma bem individualizada. Então isso assim, mesmo antes que nem se falava em atendimento humanizado, a Nádia já tinha, só não tinha nomeado. Não tinha nomeado, Não sabia que era mas já isso, mas praticava. era desse jeito. Aham. Sempre foi, sim, né, Gil? isso. Que a gente é isso. Cada paciente é único e nós vamos tratá-lo como se fosse minha mãe, como se fosse meu pai, como se fosse meu filho. Sim, é bonito. Né? Isso É. bem bonito mesmo. É assim que a gente e é bem trabalha. assim. E é por isso que a gente que é prazeroso trabalhar. Sim. Porque além da parte tecnológica, do exame, da parte científica, tem todo esse lado, né? E as meninas que entram, né, para a nossa equipe, elas já têm isso, a gente trabalha muito isso. Para que a gente não... Porque no ritmo de vocês. Exatamente, porque é difícil, né? Todo mundo dançar a mesma música, falar, mas a gente procura sempre treinamentos, reuniões, para buscar isso, que é o nosso objetivo, né? Ter um atendimento de excelência. Claro. E na pandemia, como é que foi? Meu Deus do céu! Não queria perguntar sobre Gisele, pandemia, colega. Porque a rotina de vocês já deve quase morar dentro do laboratório, né? Não sei agora, Nádia, mas no começo sim, né? Que você contou que fez até uma escada de dentro do laboratório para tua casa no começo. Isso, bem no comecinho eu tinha isso. Para poder atender melhor minhas bebês, eu fiz uma escada de dentro do laboratório para subir no meu apartamento. E hoje em dia a rotina continua acelerada, mas na pandemia daí vocês viram que não era nada. Acho que foi o pior momento, assim, ao longo desses anos, para nós duas, né? Vocês porque era um exame que a gente nada. não... tanto que não existia, era uma doença nova, não existia o exame, então de repente apareceu essa doença, apareceu uma forma de diagnóstico, o medo de se contaminar, a equipe ficou bem abalada porque a gente, naquela época eu pensava, meu Deus, por que eu sou da área da saúde? A gente não queria aquele amor já, porque você estava na linha de frente e você tinha que encarar, né? E aí, como todas as pessoas, a gente também tinha medo. Porque não se conhecia do vírus. Não sabia que ele era letal. Era letal. E você tinha que estar ali e fazer. E fazer. Tem que encarar. E foi o que a gente fez. E vocês passaram, vocês pegaram a doença ou não? Vocês tiveram... Eu peguei na última onda, assim, quando estava mais leve e eu já estava vacinada. Lá no começo, por incrível que pareça. E olha, quantas pessoas, a gente até comenta assim, foi um momento triste, às vezes a gente colhia de uma pessoa, dava positivo, esperava alguns dias, a gente ficava sabendo que a pessoa foi internada, que foi entubada e veio a óbito. Várias que a gente realizou a coleta, né, que a gente montou todo um esquema de coleta fora do ambiente, a gente formou assim, imagina como que ficava foi a cabeça dos bem profissionais. Né? E ninguém, por incrível que pareça ali, ninguém. Não, a gente tomava todos os cuidados, né, se paramentava bem, mas daí depois eu também me contaminei ali junto com a Nádia. Sim. Mas aí foi bem leve. Né, bem tranquilo, mas lá no primeiro ano foi tenso. Porque muita gente parou e foi o momento que nós mais trabalhamos. Mais trabalharam. E você está em contato, você está direto ali com as pessoas contaminadas. Então, assim, é algo meio assustador no começo. Depois a gente foi assimilando e já tinha o protocolo, mas no comecinho, nem protocolo tinha. E as pessoas ligavam muito. Eu lembro que a gente pensou em montar uma central só de atendimento por telefone. Que eles ligavam. Ligavam, muitas dúvidas, entrei em contato, tal. Então, assim, era uma pessoa só atendendo telefone, outra colhendo, fazendo... Só que daí ficou restrito a só. Aí ninguém mais fazia outros exames, né? Então mudou o cenário. Mudou porque a maioria só
só ficou nisso, tipo, o preventivo que você costuma fazer, você não fazia. Não. Só... E depois daí já começou toda a estruturação municipal da saúde pública, e foi tudo melhorando, mas foi um período tenso. Difícil, né? Meu Deus. E daí o ano passado a gente teve uma pandemia de dengue, e para vocês também foi sofrido? Foi muito trabalho. Foi bastante trabalhoso. Porém, aí já não tinha esse problema da contaminação, que é aqui que mais tensionava na época, era a possibilidade de você se contaminar por uma doença que não tinha tratamento. Mas foi também de quase não vencer, de tanto exame que tinha que... Porque as pessoas que, né, com dengue, elas acabam fazendo hemograma de não, né? Então, aumentou muito a nossa demanda do hemograma. E o hemograma da dengue é um hemograma que precisa de um tempo maior, geralmente reduz plaquetas, tem umas alterações. É daí que você tem que se dedicar à microscopia, né? Isso. Ao microscópio, porque você tem que analisar, sabe, essa baixa de plaqueta, essa alteração de células do sangue. Então, ele demanda mais então, tempo. foi complicado, né? Bastante trabalho. E vocês conseguem desligar daí no final de semana? Ou vocês ficam pensando, ai, tinha aquele exame lá. Totalmente não, aquele Silvana. paciente lá, meu Deus, será que aquele paciente lá... Totalmente não, a gente não consegue. Não consegue porque faz parte de você. E faz parte da gente, né? Sim, às vezes de manhã a gente conversa lá com as meninas, fala, ontem à noite eu lembrei de tal coisa. Então... porque faz parte de você. É tudo igual ao profissional. E você lembra da paciente tal, do exame tal, mesmo que seja no domingo, no sábado, entendeu? Você lembra. Porque tem outra coisa interessante que a gente acaba criando vínculo com os pacientes. Como a Gisele falou, você tem aquele tempinho, geralmente é na coleta, né? Aí aquele tempinho você conversa, você ouve a história, você ouve... E você acaba criando vínculo. Você torce, às vezes, estou fazendo um tratamento contra o câncer, aí a pessoa realiza os exames, né, antes da quimioterapia, então é um paciente que você vai vê-lo toda semana. Então você torce, estou na última, você fica feliz junto, você chora junto. Você vibra junto e você chora junto. Você cria vínculo. Cria vínculo. E não tem como mudar, né? Não tem, a gente, é coração. E a gente não quer mudar, né? O coração. Eu falo assim, ó, para trabalhar na área de saúde, em todas as áreas você precisa gostar do que você faz, né, Sil? Sim. Mas a área de saúde você tem que pôr coração. Tem que pôr o coração. Meu Deus. Coragem. E vocês têm algum caso, Nádia, ou Gi, algum caso assim que sai da formalidade de vocês, não sei, inusitado? Às vezes acontece, às vezes acontece. E dá para contar? Assim, Então, aconteceu agora há pouco tempo, eu fui realizar uma coleta de uma senhora, aí no momento da coleta nós temos o costume de fazer algumas perguntas, né? Até porque essa parte... ali é importante, né, alguns dados clínicos. Eu perguntei se era um exame de rotina. Né, eu verifiquei que era um cardiologista que havia solicitado. Seus exames são de rotina? Aí ela sentou assim e falou, deixa eu pensar. Eu acordei às 7, aí eu tomei café, aí depois eu arrumei as camas, aí eu fui pensar o que eu ia fazer de almoço. Ela falou, por que você quer saber da minha rotina? Eu falei, na verdade... Depois que ela contou a rotina, ela queria saber. Eu falei, a minha pergunta era essa pergunta, era se esses exames que a senhora está realizando são exames de rotina. Daí a gente acabou rindo, né? Mas depois disso eu ouvi uma loja, foi até quase depois do almoço. E daí vira uma coisa engraçada, né? Porque... vocês acabam passando alguns momentos ali, tanto talvez engraçado, né, como esse, e de tristeza às vezes também, né? Muita coisa. Muitos. Tem que ter um muitos que a gente acompanha, fica
e daí depois elas morrem, né? Quantos? Meu Deus. E como eu falei, a gente cria o vínculo, então a gente sofre junto também. Sofre, né? A gente vai no velório, a gente... E daí nessas partes tem que se agarrar com quem, Nádia? Com Deus. Deus. Eu falo sempre que a primeira coisa, né, agir também, a gente, primeira coisa quando eu levanto, vamos lá, vamos lá, Deus, vamos lá, Jesus, me acompanhe, Deus, né? me acompanhe, né, porque a gente é limitado, Sim. a gente é humano e é limitado, então, vamos com fé que tudo dá certo. Que bom. Meninas, foi uma alegria receber vocês aqui. Gostei muito da nossa conversa, essa conversa informal, né? Contar um pouquinho sobre vocês. Pouco da nossa história, assim, da nossa caminhada. A gente já sabe agora um pouco mais da história do Laboratório Dalmoura. A gente agradece, Sil. Eu agradeço pelo carinho, por nos convidar para participar do seu programa, que a gente sabe que tem uma excelente audiência. Então, obrigada mesmo, Sil. Graças a Deus, sabe que, Nádia, a gente sempre, quando vai começar algo novo, a gente pensa, ai meu Deus, será que vai dar certo? Porque é só no YouTube. Fica apreensiva, né? E daí nas redes sociais a gente coloca só um pedacinho da conversa. A conversa inteira tem que ir no YouTube para ver. Mas graças a Deus, né, as pessoas estão acompanhando. São histórias relevantes, né, conteúdo importante que a gente traz aqui. E eu agradeço também a audiência de vocês. Espero vocês toda semana aqui no Recaminhar da Grando com convidadas como elas, especiais demais. Muito obrigada, excelente final de semana para vocês. Obrigada. Obrigada. Sim. Um abraço. Deus te abençoe. E você também, sempre crescendo, sempre fazendo, sempre cada dia melhor. Sempre evoluir também, né, Nádia? Que as coisas vão mudando. Obrigada. E a gente tem que acompanhar. E as coisas vão mudando. Sim, né? Tem que ir evoluindo junto.